Meus amigos, minhas amigas, vamos trazer informações para você aqui do julgamento que está ocorrendo aqui no Fórum de São Roque de um dos acusados da morte de Vitória Gabriele. Fato que mexeu com toda a região, com o Brasil, que aconteceu na semana passada. Nós vamos fazer o seguinte, a repórter, jornalista, advogada Simone Júdica, que escreve a coluna São Roquista no nosso site, está acompanhando esse julgamento e a gente vai aproveitar para trazer as primeiras informações de como está ocorrendo esse julgamento. Simone, primeiro é bom a gente explicar que um dos acusados está sendo julgado, o casal ainda não. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Wander, boa tarde aos nossos ouvintes, internautas, boa tarde a todos. Então, apenas o Júlio César está sendo julgado. Isso, hoje apenas o Júlio César. Há 3 réus no processo, o Júlio César e o casal Bruno e Maiara. Os 3 foram encaminhados a julgamento pelo Tribunal do Júri, porém o casal Bruno e Maiara recorreu da sentença de pronúncia. Então o processo foi desmembrado, eles aguardam a resposta desse recurso que está no Tribunal de Justiça e o Júlio César está sendo julgado hoje. Bom, o julgamento começou por volta das 10 horas e você está acompanhando, a gente está colocando no nosso site tudo que está ocorrendo, os depoimentos. Eu percebi que está ocorrendo até com uma certa velocidade, né? Isso. Então, até pelo fato de advogar também aqui em São Roque, eu conheço o Dr. Flávio, que é o juiz criminal. E ele tem uma preocupação em ser ágil na condução dos trabalhos. E deixando ressaltado que isso não significa que ele atropela os passos do processo ou impede que as provas sejam produzidas. Mas ele procura ser ágil, então, na condução do trabalho, e isso faz com que as coisas caminhem mais rapidamente, então. Tanto que a previsão que, a princípio, era de que o júri durasse 2 dias, pelo andar da carruagem aqui, eu tenho a impressão que termina ainda hoje. Poxa, existe essa possibilidade. Aliás, a Simone, que é jornalista e já participou como advogada do Tribunal do Júri, é bom a gente sempre lembrar, você foi a primeira mulher, a primeira advogada a participar do Tribunal do Júri de São Roque. Isso, acabei entrando para a história, Wander. Fui a primeira mulher, até então só os homens atuavam no Tribunal do Júri e aí eu tive esse privilégio. E ainda hoje é difícil nós termos mulheres no Tribunal do Júri. Tá, e para a gente entender bem, para as pessoas, olha, o que já aconteceu até agora? Algumas testemunhas foram ouvidas, o que a gente pode relatar aí? Aliás, se a pessoa entrar lá no nosso site, né, no wanderluiz.com.br, vai ter as atualizações. A gente vai fazer um resumo aqui do que a gente já teve. E é sempre bom lembrar que estamos com o intervalo do almoço. Isso, intervalo do almoço. Então o julgamento começou com a oitiva das testemunhas, primeiro de acusação e uma testemunha comum às 2 partes, tanto a acusação quanto a defesa, e depois houve o início dos depoimentos das testemunhas de defesa. Até agora já foram ouvidas 9 testemunhas. Há previsão de que seja ouvida mais uma testemunha ainda, agora logo após o retorno do almoço, e depois já o interrogatório do réu. Então vamos lá, então para a gente entender, as testemunhas foram ouvidas. Aliás, você passou uma informação importante também, que no júri nós temos 5 mulheres e 2 homens. Isso, 5 mulheres e 2 homens, um júri de maioria feminina. E é bom lembrar que como funciona? É feito um sorteio. Isso, são 25 jurados que já foram sorteados de uma lista maior. Então hoje esses 25 foram convocados, compareceram e 7 foram sorteados. Então esses 7 sorteados que compõem o chamado Conselho de Sentença, que é o corpo de jurados que vai dar a decisão na causa. Tá, você quer passar a relação das testemunhas? Você tem aí? Ou você já prefere? Até a Simone está passando para a gente assim, bem explicando direitinho, porque muitas pessoas têm dúvida de como funciona uma sessão do Tribunal do Júri. Aliás, eu recomendo que você entre na coluna São Roquistas dessa semana, você traz esses detalhes. Então, as testemunhas foram ouvidas primeiro. Isso, então a primeira testemunha a ser ouvida foi o Josley, que é considerado uma testemunha muito importante, porque para o Josley que o Júlio teria contado que cometeu o crime. Então essa foi a primeira testemunha. A seguir foi ouvido o policial Rafael Zabo, que é policial civil e chefe da investigação da delegacia de Araçariguama. Ele não acompanhou a investigação desde o início, porque quando ocorreu o crime, quem chefiava a investigação era o investigador Marcos, que acabou falecendo. Agora, recentemente, ele teve um mal-estar. Numa esteira na academia, né? E ele faleceu. Então, o Rafael Zabo, ele foi convocado para ser o chefe da investigação. E foi interessante o depoimento dele, Wander, porque ele traçou um panorama de como que funciona o tráfico de entorpecentes em Araçariguama. Porque nós sabemos que há um crime de fundo aí em tudo isso, que seria o tráfico de drogas.
e houve, então, supostamente, uma encomenda de que a irmã de uma pessoa que devia drogas fosse sequestrada. E foi nessa situação que acabou ocorrendo a confusão e a Vitória Gabriele, então, foi levada no lugar dessa outra menina. Quer dizer, um acerto de contas do crime, do tráfico, que poderia ter causado a morte. E isso está sendo o caminho, né? Ah, sim. Interessante até que durante o depoimento do Rafael, ele também é bem enfático, ele coloca muito bem a cronologia dos acontecimentos e ele fala que com certeza foi uma queima de arquivo. Poxa, que coisa. E depois, seguindo... Depois houve o testemunho da delegada de Araçariguama, que conduziu também as investigações lá, a doutora Bruna Raca Madureira. Que inclusive ela foi questionada se para o Júlio ter confessado o crime, teria sofrido agressão, o que ela negou. Isso, tanto ela negou, quanto o Rafael também, o chefe das investigações, negou também. Inclusive eles mencionam que ele passou por exame de corpo de delito e não foi localizada nenhuma lesão nele, então isso reforçaria a palavra da polícia de que ele não foi agredido. Tá, depois a delegada quem falou, aliás, tudo isso você pode entrar no nosso site lá, aliás, está na categoria São Roquices, entra lá, está lá em destaque, você vai ter esses depoimentos todos que a gente foi acompanhando durante o dia e vamos continuar à tarde. Certo, aí houve o depoimento de uma criança, um menor de idade, que foi quem viu a Vitória entrando no carro de alguém quando ela estava ali perto do ginásio. E o importante que ele falou é que a Vitória não teria entrado à força no veículo. Isso, ele fala que ele não notou que a menina tivesse entrado à força no carro. Esse menino, ao que tudo indica, foi o último a ver a Vitória com seus patins ali perto do ginásio. A princípio sim, talvez outras pessoas viram também, mas que veio para testemunhar foi esse menino. Ele veio acompanhado da mãe dele e até por ser menor de idade também, ele não poderia vir sozinho. E o réu foi retirado da sala de julgamento durante o depoimento dele. Tá, depois dessa testemunha, desse menor... Uma questão interessante no depoimento dele, Wander, é que houve uma solicitação para que houvesse uma possibilidade de reconhecimento de uma tatuagem no braço de uma das testemunhas. Então foi feito esse reconhecimento também. Existe uma técnica em que quem está reconhecendo vê as pessoas que estão sendo reconhecidas ou não, e essas pessoas não veem. Então todo esse cuidado é feito para preservar a imagem das pessoas. E ele, quando você passou a informação, ele não reconheceu a tatuagem? Ele disse que não se recordava, então não houve o reconhecimento. Tá, depois a gente está fazendo o resumo do que a gente já teve hoje de manhã. Isso, depois veio a testemunha que é o adestrador de cães, o Luiz Fernando, e foi muito interessante porque ele explicou como que funciona esse trabalho dos cães farejadores em busca das pistas, em busca do reconhecimento, e tudo isso é feito com base no odor das pessoas. E ele falou, né, com informações que você passou para a gente, aliás, a Simone está acompanhando o julgamento e passando esses detalhes, que no local onde foi encontrado o corpo, o cão não sentiu o odor do Júlio, isso, né? Mas perto do ginásio? Mais perto do ginásio, ele disse que o cão farejador sentiu o odor do Júlio. Tá. O odor do Bruno e da Maiara foram sentidos no local em que o corpo da Vitória foi encontrado. Isso é o trabalho do cão farejador. São três cães. É o Bazuca, o Max e acho que é Asterix o nome do outro. Esse Max que é famoso, né? Que foi até do caso da menina de alumínio. Isso. Tá, e depois quem mais? Nós vamos fazendo um balanço aqui do julgamento, do que a gente já teve. Teve o almoço, acho que já vai reiniciar lá o trabalho. Já vai reiniciar. Aí houve um guarda municipal, que é de Itapeva, e ele participa desse trabalho com os cães. Acho que é Itupeva. Isso. Ele participa desse trabalho. Ele passou algumas informações também. E em seguida vieram as testemunhas que participaram no momento do encontro do corpo. Então, primeiro, o rapaz que é o catador de lixo reciclável, que estava por ali, e o cachorro dele acabou sentindo o cheiro, então, de alguma coisa, e foi até o local. E depois uma outra pessoa também que estava ali nas imediações e que foi chamada. E que também estava junto, né? Falou que foi lá, viu o corpo, mas que ninguém tocou do corpo até a chegada da polícia. Basicamente foi isso. Tivemos mais o patrão do Júlio César, né? O patrão do Júlio César, que não foi possível ouvir muito bem, até nós pedimos desculpas para os nossos ouvintes, para os internautas, porque a disposição do salão do júri faz com que a pessoa que está dando depoimento, ela fique de costas para a plateia, então ela fica de frente para o juiz. Aí os advogados e o promotor, o assistente de acusação, eles se aproximam ali em volta, e os jurados também são privilegiados, porque eles que vão decidir têm que ouvir. Então, com isso, quem está na plateia não consegue ouvir todos os detalhes muitas vezes. Mas o patrão do Júlio fala que
ele trabalhou por cerca de 4 meses com ele, que ele chegou a faltar um dia no trabalho por essa época dos fatos. Eu não tenho como passar tantas informações, porque realmente foi no momento em que também havia barulho na rua, não foi possível ouvir muito, mas me parece que não acrescentou nada de tão relevante ao desfecho da causa. Agora a gente teve um intervalo, e o que vai acontecer a partir de agora, que a Simone já vai se dirigir lá pro salão do júri? O que vem a partir de agora, Simone? Então, a partir de agora, vai haver o depoimento de mais uma testemunha, que é essa testemunha protegida. Vai haver em seguida o interrogatório do réu. O réu ele só fala depois que todas as testemunhas foram ouvidas. Ele pode optar por ficar calado se ele quiser. Ele vai ser inquirido pelo juiz e se ele quiser falar, ele responde então as perguntas do juiz, do promotor, do assistente de acusação e dos advogados de defesa. Depois do interrogatório, começam os debates. Então, o que são os debates? É o momento em que a acusação e a defesa vão fazer aquela troca de argumentos. Então, a acusação fala primeiro, produz a sua acusação, tem 1h30 para isso. Esse tempo vai ser dividido, não sei de que maneira, entre o promotor de justiça, que é o Dr. Washington, e o assistente de acusação, o Dr. Guastelli. Que é o advogado da família. Que é o advogado da família. Depois da acusação, entra a defesa. Então, a defesa também, por sua vez, tem 1h30 para falar. E aí, pode acontecer de a acusação querer voltar. Então, existe a chamada réplica, que dura 1 hora. Poxa. Até 1 hora. Depois, se houver a réplica, a defesa fala novamente, porque a defesa ela tem o direito de falar em último lugar. Então, a defesa pode voltar e falar mais 1 hora, que é a chamada tréplica. Depois que terminar a tréplica, o juiz pergunta se os jurados já se sentem em condições de julgar a causa. Pode ser que surja alguma dúvida e isso é tudo reportado ao juiz de direito, porque uma outra informação interessante é que os jurados eles não podem se comunicar entre si. Então a decisão deles tem que ser guardada para eles mesmos, individualmente. Então, findos os debates, o juiz pergunta se eles estão habilitados ou não, eles estando habilitados a julgar, que normalmente é o que acontece, o juiz passa, então, ao momento do julgamento, que é quando são formuladas as perguntas, mas eu creio que a gente até pode deixar para falar disso mais tarde. Mas vamos lá, então Simone vai lá, se está acompanhando e a gente continua no nosso site wanderluiz.com.br trazendo essas atualizações. Vai lá então. Isso. E bom trabalho, Simone. Obrigada, nós agradecemos também as pessoas que estão acompanhando e tendo uma reação tão positiva a esse trabalho de conseguir acompanhar em tempo real. Tá bom, obrigado Simone. É isso aí, vamos fazer o seguinte, deixa eu virar a câmera aqui para o fórum, as pessoas estão acompanhando, até mostrar aqui, ó, presença das emissoras de TV, Record, SBT, TV Tem, acompanhando o julgamento desse caso, né, do Júlio César, que é um dos acusados da morte da Vitória Gabriele, que foi morto ano passado, né, no meio do ano passado em Araçariguama. A gente volta com mais informações, fique ligado no nosso site, no wanderluiz.com.br, temos as atualizações das testemunhas, dos depoimentos e nós voltaremos com mais informações desse caso.